Bom dia, boa tarde, boa noite, caros alunos do sexto ano. Tudo bem com vocês? Espero que tudo esteja ótimo. Aqui é a professora Érica para uma nova videoaula. E o tema de hoje é representação decimal de uma fração ordinária. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aulinha. Então, vamos lá! Então, como eu disse, vamos ver a representação decimal de uma fração ordinária, ok? Bom, toda fração ela pode ser representada por um número decimal. Nós já vimos como é possível transformar uma fração para um número decimal e um número decimal em uma fração, não foi? Ótimo. Essa representação ela pode ser um decimal exata, ou seja, finita, ou um decimal não exato, que vai ser o que? Infinito. E aí, mas o que é exatamente essa fração ordinária? Uma fração ordinária é uma fração que não é decimal, ok? Uma fração ordinária é uma fração que não é decimal, beleza? Para transformar uma fração ordinária em um número decimal, basta encontrar o quociente indicado pela fração, ok? Até o momento a gente tinha visto todas as transformações de fração para número decimal, né, sendo uma fração decimal. Agora a gente vai ver uma fração ordinária. O que é uma fração ordinária? É uma fração que não é decimal, beleza? Então vamos ver aqui no exemplo. Então vamos ver o exemplo para a gente entender bem direitinho, tá? Representar na forma de um número decimal a fração. Como é que a gente representa, né, um número decimal a partir de uma fração, ok? Então, vamos lá. Eu tenho aqui a minha fração, 8 quintos. E a primeira coisa que eu tenho que lembrar é que toda fração é uma divisão, onde eu divido o numerador pelo denominador, ok? Primeira informação que eu tenho que gravar na minha mente. Uma fração é uma divisão, onde eu divido o numerador pelo denominador. Então, vamos lá fazer essa divisão. 8 dividido por 5. Qual o número que multiplicado por 5 chegue perto de 8? O 1, né? Porque por 2 passa. 1 vezes 5 é 5. 8 menos 5 é 3. O 3, ele é menor que o 5, não é? Como o 3 é menor que o 5, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar a vírgula. Quando eu coloco a vírgula, eu acrescento zero, lá onde seria o meu resto, ok? No quociente eu coloco a vírgula e lá onde seria o resto eu acrescento zero. Agora, o 30 é maior que o 5. Como o 30 é maior que o 5, eu posso continuar a minha divisão. Qual o número que multiplicado por 5 chega em 30? O 6, né? 6 vezes 5, 30. 30 menos 30, 0. Finalizamos a nossa divisão, ok? Vamos aqui observar outro exemplo, outra divisão. Lembrando, aqui é uma fração. Toda fração é uma divisão. Eu divido o numerador pelo denominador. Então, vamos lá. Aqui eu tenho 23 nonos. Eu vou dividir 23 por 9. Qual o número que multiplicado por 9 chegue perto do 23? O 2. 2 vezes 9, 18. 23 menos 18 é 5, ok? Bom, 5 é menor que 9. Se 5 é menor que 9, eu preciso da ajuda da vírgula. Então, eu acrescento vírgula ao quociente. Quando eu acrescento vírgula ao quociente, eu acrescento zero lá onde seria o meu resto, ok? Agora eu tenho 50
E 50 é maior que 9? É. Se 50 é maior que 9, o que eu vou fazer? Continuar a minha divisão. Qual o número que multiplicado por 9 chegue perto de 50? O 5, né? 5 vezes 9, 45. 50 menos 45, 5. Tia, o que eu faço? Boto outra vírgula? Não. Como você já botou vírgula, isso lhe dá direito de baixar 0, ok? Só que aqui a gente parou. Por que parou? Porque se você observar, vai dar sempre o mesmo resultado. Você coloca 5, que é 45, 45 menos 50 vai sobrar 5 e vai continuar. Não vou ter uma divisão exata, é uma divisão não exata, ok? E aí, se você observar, aqui os números vão começar a se repetir várias e várias vezes. Quando isso acontece, nós temos uma dízima periódica, ok? A gente vai falar um pouco mais sobre a dízima periódica daqui a pouco. O quociente 1,6 é a representação, ok? Do número decimal. O decimal exato é o número que obtemos da divisão de um numerador pelo denominador e que não tem resto. Olha aqui no exemplo A. No exemplo A, nós obtivemos o resto 0. Quando o resto é 0, o meu número decimal vai ser o quociente, ok? O número decimal é o quociente. Isso quando o meu resto for 0. Se o meu resto não for 0 e eu tiver números se repetindo, nós teremos uma dízima periódica, ok? Preste muita atenção. Se o resto der 0, o quociente vai ser o nosso número decimal. Se o resto der um número diferente de 5 e nós tivermos números sendo repetidos aqui várias e várias vezes, isso significa que temos uma dízima periódica. Então, vamos aqui continuando, tá? Bom, como eu acabei de falar, né? Quando o meu resto é diferente de 0 e eu tenho um número no meu quociente sendo repetido várias vezes, nós vamos ter quem? A nossa linda e maravilhosa dízima periódica, ok? Vamos falar mais sobre ela agora. As frações que não possuem representação decimal exata são chamadas de dízimas periódicas. As dízimas periódicas se caracterizam pela repetição de um algarismo ou um grupo de algarismo na parte decimal. Eu mostrei nesse instante, a gente vai ver mais exemplos para ficar bem fixo na cabeça de vocês, para todo mundo entender. Na dízima, o algarismo ou o conjunto de algarismos que se repetem são chamadas de período, ok? O número que se repete é chamado de período, beleza? Aqui, vamos ver alguns exemplos de dízimas periódicas. Se vocês observarem, o número 5 está sendo repetido várias vezes. Isso caracteriza esse número decimal em uma dízima periódica, ok? Por quê? Porque eu tenho um número que se encontra na casa dos decimais, que está se repetindo várias vezes, ok? Quando isso acontece, nós temos uma dízima periódica, belezinha? Agora, olha aqui esse outro número, é o 0,23, 23, 23. O 23 está se repetindo mais de uma vez, não está? Está se repetindo, nesse caso, 3 vezes e ainda tem as reticências para mostrar que ele ainda se repete ainda mais. Quando isso acontece, também temos uma dízima periódica. A tia diz que se repete um número. Não necessariamente vai se repetir apenas um número.
pode ser um conjunto de números. No caso aqui, são dois números que estão se repetindo em uma ordem. Olha, 23, 23, 23. Olha aqui no quarto, nesse outro número, eu tenho 221 sendo repetido, ó, 221, 221, 221. Quando eu tenho números específicos sendo repetidos, eu tenho uma dízima periódica. Sendo essa dízima periódica, esses números repetidos é na casa dos números decimais, ok? Então, o número pode se repetir, apenas um número se repetir, posso ter dois números se repetindo ou ter três números se repetindo. Posso ter um número se repetindo, dois números se repetindo ou três números se repetindo. Essa parte que se repete tem um nome específico. O nome dessa parte que se repete é chamada de período, ok? A parte que se repete é chamada de período. A parte que se repete na dízima periódica é chamada de período. As dízimas periódicas, elas podem ser simples ou compostas, ok? Vamos ver a diferença de uma dízima periódica simples e uma dízima periódica composta. Bora lá? Bom, como eu disse, vamos ver os dois tipos de dízima periódica, a simples e a composta. Primeiro vamos ver a simples. A dízima periódica simples é a dízima que não apresenta na sua casa decimal qualquer algarismo diferente do período. Como assim? Se você observar aqui, primeiro nós temos a fração, 8/3. Se você dividir 8/3, você vai obter 2,66666. O 6 vai estar sendo repetido várias e várias vezes. Então, o 6 é o quê? É o nosso período. Lembra? Período é o número que se repete. Quando eu não tenho nenhum número entre a vírgula e o período, eu digo que a minha dízima periódica é simples. Eu posso representar desta forma, como eu posso colocar um traço. Mas esse traço, gente, é correspondente ao número que está sendo repetido. O traço em cima do número me indica que o número está sendo repetido várias vezes e que esse número é uma dízima periódica, ok? Vamos ver aqui outro exemplo. Aqui eu tenho 12,99, igual a 0,12. O número, essa parte aqui que está sendo repetida, se vocês observarem bem, qual é o número que está sendo repetido? O número 12, 12, 12. O 12 está sendo repetido várias vezes. Então, o 12 é o nosso período, ok? O 12 é o nosso período. Não tem nenhum número entre a vírgula e o nosso período. Quando isso acontece, nós temos uma dízima periódica simples. E aqui eu posso representar tanto dessa forma, mostrando o 12 se repetindo várias vezes, como eu posso representar desta outra maneira, colocando um traço em cima do número que está sendo repetido, para indicar que ele está sendo repetido, ok? Gente, talvez esteja um pouco assim, tia, não estou entendendo direito. Mas quando a gente vê agora, quando formos ver a dízima periódica composta, tudo vai fazer sentido. Bora lá? Bom, a dízima periódica composta. Nas dízimas periódicas compostas, existem algarismos entre a vírgula e o período que não pertence ao periódico, a parte periódica. Vamos ver aqui, eu tenho outra fração, 6/45, ok? Se você fizer essa divisão, vai dar igual a 0,1333. Ah, uma pequena coisa. Tia, não sei dividir um número pequeno por um número grandão. Se você não souber, me avise no grupo, que a gente separa uma aula para explicar esse tipo de divisão, ok? Tia, não sei, mas tenho vergonha de dizer no grupo.
fala no privado que eu explico sem problema nenhum, tá? Então, preste atenção. Se você tiver dificuldade para dividir número pequeno por um número grandão, comente lá no grupo ou mande mensagem no privado. Não vou dizer que foi você. Então, vamos lá. Se você fizer essa divisão aqui, vai dar 0,13333. Se vocês observarem, eu tenho uma parte que está sendo repetida e tem uma parte que não está sendo repetida. O período é apenas aquela parte que está sendo repetida. Então, o período aqui é quanto? É 3. O período é 3. Essa parte aqui, que não está sendo repetida, não faz parte do período. O período é só a parte repetida. Grave isso na sua memória, tá? Parte repetida, período. Parte que não está sendo repetida, não é o período. E aí, o que diferencia a dízima simples para a dízima periódica composta é o quê? A presença de um número entre a vírgula e o período. Olha o número 1 aqui. O número 1 aqui está demitido, né? Então, isso caracteriza esse número aqui como uma dízima periódica composta. O fato de eu ter um número que não se repete na parte das casas decimais. Vamos ver outro exemplo para vocês entenderem mais? Aqui eu tenho 35.900 avos. Se você não souber dividir novamente, me indique lá no grupo. Se você fizer essa divisão, vai dar 0,0388888 e o 8 continua se repetindo, ok? Então, se vocês observarem aqui, eu tenho uma parte periódica, né? Que é a parte que se repete e tem uma parte que não se repete, tá? Quando eu tenho uma parte que se repete e uma parte que não se repete, eu tenho uma dízima periódica composta. Preste atenção. Olhando para a casa depois da vírgula, as casas decimais. Se eu tiver um número se repetindo e outros números não se repetindo, eu tenho uma dízima periódica composta. Agora, se eu tiver na casa decimais só números se repetindo, todos os números se repetindo, eu vou ter o quê? Uma dízima periódica simples. Muita calma nessa hora. E da mesma forma como a gente viu na dízima periódica simples, eu também posso representar a dízima periódica composta colocando um tracinho na parte do período. Lembrando que o período é a parte que se repete. Beleza? Ótimo. Então, vamos continuando. Bom, gente, para a gente ter certeza que todo mundo entendeu e que tá tudo direitinho, vamos para o nosso velho e bom e maravilhoso praticando. Então, vamos lá para o praticando. Bom, a questão que a tia vai fazer é a da página 190, questão 41. Transforme as frações abaixo em números decimais. Item A, 3/5. Então, como já vimos, para transformar uma fração para o número decimal, eu tenho que fazer uma divisão. Lembra? Uma fração nada mais é do que uma divisão. Então, eu vou dividir, né, 3 por 5, ok? Calma nesta hora, ainda canetinha e é um pouquinho ruim às vezes, tá? Então, vamos ter paciência aqui com a tia. Então, vamos lá. Eu vou fazer a divisão de 3 por 5. Lembrando, eu divido o numerador pelo denominador. Se vocês observarem, o número 3, ele é menor que 5. Quando o número ele é menor do que aquele número que você está dividindo, você vai ter que colocar
zero no quociente, acrescentar a vírgula, e nesse momento você acrescenta zero ao número, ok? Nossa, a tia vai apagar. Que os outros não estejam linda, mas, né? Muita paciência nessa hora. Pera aí que eu perdi o pontinho. Gente, a tia não enxerga o pontinho. E agora? Vamos lá. Acrescento zero aqui nesta região, tá? Agora nós temos 30. 30 é maior que 5. Então eu posso dividir normalmente. Mais uma vez, quando o meu numerador ele é menor, quando o meu numerador é menor que o meu denominador, tá? Na hora que eu estou fazendo a divisão, eu tenho que acrescentar zero e vírgula ao meu quociente. No momento que eu acrescento zero e vírgula no meu quociente, eu acrescento zero ao meu número. Aí, dessa forma, agora o meu numerador vai estar maior que o denominador. E aí, qual o número que multiplicado por 5 chega em 30? É o 6, né? 6 vezes 5, 30. Ok? Então, temos aqui 30 menos 30 vai dar 0. Ok? 30 menos 30 vai dar 0. O meu número decimal é qual? É o próprio quociente. Então, 3 quintos é igual a 0,6, ok? Muita calma nessa hora. O meu quociente, ele vai ser o meu número decimal. Então, eu tenho que fazer o quê? Primeira coisa, lembrar, toda fração nada mais é do que uma divisão, ok? Toda fração é uma divisão, onde eu vou dividir o numerador pelo denominador. Quando o meu numerador ele é maior que o meu denominador, eu tenho que acrescentar zero e vírgula ao meu quociente. Quando eu faço isso, eu acrescento zero lá naquela outra região e no divisor, e com isso eu vou ficar como? Eu vou continuar a minha divisão, porque agora o meu divisor é maior que o meu dividendo, ok? 6 vezes 5, 30. 30 menos 30, 0. Beleza? Então, o meu número decimal de 3 quintos é 0,6. Vamos para o item B. No item B, agora, pode observar o quê? Que o numerador é maior que o denominador, ok? Então, não precisa acrescentar 0 e vírgula até o momento. Fazer bem aqui nesta região, ok? Mais uma vez, lembrando que toda fração é uma divisão. Saber o número decimal, eu vou dividir o numerador pelo denominador, ok? Eita, que tá lindo! Qual o número que multiplicado por 8 chegue perto de 21? O 2, né? Porque por 3 passa. 2 vezes 8 é 16. Calma aí. Pronto. 21 menos 16 é 5. Agora, 5 ele é menor que 8. Como 5 é menor que 8, eu tenho que fazer o quê? Ir lá no meu quociente, colocar a vírgula e aí eu acrescento zero em quem seria o meu resto, ok? Agora, 50 ele é maior que 8. Posso continuar a minha divisão. Qual o número que multiplicado por 8 chegue perto de 50, hein? Qual o número que multiplicado por 8 chegue perto de 50? Vamos lá, vocês lembram? Tenho certeza que sim.
48, né, gente? 8 vezes 6, 40. Então, por 6, que vai dar 48. 50 menos 48, 2, né? Como eu já coloquei a vírgula, eu posso só acrescentar zero aqui. Qual o número que multiplicado por 8 chegue perto do 2 ou do 20? É 2, né? 2. 2 vezes 8, 16. 20 menos 16 é 4, né? 20 menos 16, 4. Como eu já tinha colocado a vírgula, acrescento zero. Lembrando, em um número decimal eu tenho só uma vírgula, não vai botar várias vírgulas, não. Agora, qual o número que multiplicado por 8 chega exatamente no 40? É o 5, né? Espera aí, aqui, 5. 5 vezes 8, 40. 40 menos 40 dá 0, né? Opa, quase que não cabe, mas coube. Então, o número decimal da fração 21 oitavos, 2,6, 2 e 5. Beleza? Lembrando, o número decimal vai ser o quociente. Belezinha? Bom, galera, ficamos por aqui. Qualquer dúvida, me pergunte no grupo, tá? Leia o livro, faça as atividades e até a próxima aula. Beijos e até!